Esse aqui é um vídeo em que eu vou até postar aqui em Fora do Peru. Geralmente os vídeos saem segunda, quarta e quinta. Esse aqui, excepcionalmente, eu vou deixar para hoje, porque no dia anterior, sexta-feira, nós acordamos com essa revogação das sanções ao Alexandre, ministro do STF, Alexandre de Moraes, sua esposa, Lei Magnitsky, que atrapalhava a vida dele, que era uma loucura. E se tu tá vendo esse vídeo, provavelmente ele vai ser muito para ti. É um vídeo em que eu vou te falar coisas que vão te desagradar muito e eu tenho certeza absoluta que vai ter uma série de pessoas rasgando as vestes aqui nos comentários, escandalizados, porque precisamente se tu tá assistindo esse vídeo, provavelmente a tua vida tá uma porcaria, provavelmente tu continua sendo o mesmo arrombado de sempre, 2026 está aí, a tua vida continua sendo uma porcaria, e esse tipo de coisa ainda te escandaliza e tu fica extremamente preocupado com o destino do Brasil ou o quanto que isso é de se indignar porque nós vivemos uma ditadura, enquanto isso a tua vida segue indo de mal a pior. Esse vídeo aqui é para ti, tá? O que eu quero falar disso aqui? A grande preocupação que, claro, eu sei exatamente, eu estou gravando justamente esse vídeo porque eu sei o efeito e os interesses que isso acaba tendo, né? Ou seja, essa vai ser um dos termos mais pesquisados aqui, pelo menos nos próximos 2, 3 dias, aqui no YouTube, como na internet inteira, e comentários e grandes opiniões sobre como o Brasil então não tem mais jeito, como nós devemos tomar uma atitude agora, ou o ano que vem acabou tudo. É uma grande preocupação, um grande engajamento psicológico. Eu sou Diego Moreira, eu sou psicólogo, então eu quero falar contigo que esse evento, esse fenômeno, ele está te doendo muito. Ou tu está pelo menos incomodado com essa notícia. E sim, isso aqui é para, sei lá, 95%, 99% das pessoas que, sei lá, estão interessadas nesse assunto hoje em dia, tá? Quando a gente se interessa por um assunto assim, quando isso nos toca, quando esse tipo de assunto ele acaba nos escandalizando, a gente pode dizer, isso aqui reflete um traço de personalidade muito importante. E se tu não tá vendo, se esse vídeo talvez não se aplica para ti, tu tá vendo de curioso, porque tu é inscrito aqui no canal, e aí tu quer ver o que o Diego tá falando sobre isso, tu com certeza vai conhecer e tu vai estar vendo nessa semana uma série de pessoas que vão se encaixar em alguns tipos de personalidade que eu vou te dizer aqui, que são pessoas que, claro, elas sofrem muito. Vê bem, a vida concreta, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nossos deveres, as nossas responsabilidades, é muito pouco glamouroso. A gente vai exigir de nós muitas vezes humildade, a gente tem a nossa rotina, existe, sei lá, limites que a gente tem que colocar na nossa vida, em nós mesmos, constância, sei lá, pedir desculpa para alguém, fazer o que tem que ser feito ainda que ninguém esteja vendo, sem muito holofote, digamos assim. Isso aqui, em relação a esse fenômeno geopolítico que a gente observa, a isso que está acontecendo com o Brasil, sobretudo, é muito ingrato se a gente for pensar. Por quê? Tu que está vendo esse vídeo, provavelmente tem algo dentro de ti que dá um sentimento de grandeza, vê? O quê? Ou seja, uma grandeza meio que barata. Eu ter uma opinião sobre isso, eu saber sobre a Lei Magnitsky, Diego, mas a gente tem que ser informado. Como assim você está sugerindo que a gente não seja informado? Calma, peraí, assiste o vídeo aqui, cara. Acompanha comigo aqui, não fica com fogo nesse teu rabo aí, que tu fica completamente maluco e já está querendo emitir opinião. É justamente por isso que talvez já tenha até caído nesse vídeo, porque tu precisa de uma opinião, isso já aconteceu agora. Presta atenção. Isso aqui dá uma grandeza barata, que em relação à vida concreta, ou seja, eu tenho uma opinião. Esse é um fato muito importante. Pessoas sedentas por opiniões, ou melhor até, por certezas aqui. Não é nem por uma opinião, porque uma opinião ela é passível de mudança. São certezas. Revogou a Lei Magnitsky, olha aí, tal, não sei. A pessoa tem um monte de certeza sobre a questão política, um monte de certeza sobre a geopolítica, um monte de certeza sobre Alexandre de Moraes, um monte de certeza sobre Lula e tal, e assim por diante. Só que vê, realmente, isso é muito sedutor em relação à nossa vida concreta, em relação à nossa vida cotidiana. Por isso que eu tô te dizendo, isso aqui já é um primeiro ponto. É muito fácil isso aqui roubar a nossa atenção. Diego, então a gente não tem que prestar atenção nisso. Calma, caralho. Pera aí, meu. Calma, presta atenção. Segundo ponto. Dentro disso aqui,
dentro de temas assim e tratados muitas vezes dentro da mídia, dentro dos vídeos que a gente assiste, ele nos propõe uma clareza falsa, né? Ou seja, o mundo acaba sendo dividido entre bem e o mal e, Diego, nós estamos vendo o mal vencendo. Como que nós não vamos nos escandalizar com isso? Essa cisão que a gente cria no mundo entre bem versus mal e o mal está perdendo, claro, dá um puta de um alívio cognitivo, né? Isso aqui que está acontecendo, o mal está vencendo. Uma coisa muito mais complicada. Sei lá, se perguntar para qualquer uma dessas pessoas sobre a Lei Magnitsky, quando foi criada, se aprofundar nisso, são pessoas que, sei lá, nem sabem direito o que é, sabe que os Estados Unidos estava brigado lá com o Alexandre de Moraes em função do julgamento do Bolsonaro, assim por diante. Beleza. Terceira coisa, isso aqui gera um controle imaginário, uma perspectiva de que assim, eu comentar sobre isso, eu me indignar sobre isso, me dá uma sensação de titularidade, me dá uma sensação de que, caraca, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô me posicionando. Esse aqui é o grande mal dessa geração, de precisar se posicionar. Não, mas tu tem que te posicionar, tu tem que ter uma opinião, tu tem que achar alguma coisa sobre isso. Claro, isso tudo vem socialmente, claro, impondo isso aqui, né? Como é que eu vou estar no churrasco e eu nem vou saber que tem uma opinião sobre a revogação da Lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes e sua esposa? Que barbaridade. Vê? E depois, uma identidade pronta. Eu me indignar com isso ou eu aprovar essa revogação, isso me oferece o pertencimento a um grupo. Eu faço parte do grupo X. Tanto que, quando a gente vê alguém falando, e talvez tu estejas fazendo isso enquanto rasga as vestes ouvindo esse vídeo, assim, não, o Diego então ele deve ser petista. Não, o Diego então ele é do centrão. O Diego é o nosso raciocínio que está sempre tentando colocar alguém em determinado grupo. Não, Diego, mas isso é papo de isentão, isso aí tu tá falando e tal. Puta, cala a boca, entendeu? Cala a boca. É por isso que a tua vida tá uma merda. Porque tu fica nessa sedução, nesse teatrinho, preso nesse teatrinho, e a tua vida vai de mal a pior. Me desculpa estar falando isso aqui para ti, mas alguém tem que falar. Né? Eu tenho que lançar a mão dessa notícia para poder tocar nesse ponto importantíssimo que está fazendo da tua vida esse caos, porque tu não olha para ela. Tu não olha para tua vida concreta porque de fato ela não tem glamour. É muito mais romântico ficar olhando para isso. Em termos de psicologia, de psicodinâmica que a gente consegue olhar, isso aqui só revela uma coisa, meu caro. Um ego, uma estrutura egóica, uma noção de um eu extremamente frágil, que não tem força para conseguir dominar a própria circunstância e ter um poder, uma energia, uma responsabilidade sobre a própria circunstância que foge para algo assim. Eu não tenho poder, eu não tenho recurso para lidar com a minha própria vida, então eu jogo para fora. Eu projeto isso aqui para fora. Claro, ao invés de eu, muitas vezes, a gente pode falar isso aqui de um certo deslocamento, é um mecanismo de defesa, eu jogo toda essa raiva que eu deveria ter com a minha covardia, com a minha bagunça cotidiana, com a minha procrastinação, com o meu trabalho de merda que eu faço todo dia, que eu levo nas coxas, com a minha família que está indo de mal a pior, com a minha relação com a minha esposa que está horrível, com meus filhos que estão também indo de mal a pior. E aí eu desloco isso para aqui, para o STF. Eu desloco isso para os Estados Unidos. Eu desloco isso para a situação brasileira como ela está. Aquele alvo muito distante, ele é muito mais seguro do que eu olhar para isso que realmente exige que eu coloque as minhas mãos. Ou então a gente pode ir para uma intelectualização. Ao invés de eu troco a minha ação, aquele meu poder de ação cotidiano, para pensar, para opinar, porque aí eu não vou sentir vergonha da minha impotência perante a minha própria realidade. Eu tenho opinião, vê isso? O cara que geralmente tem muitos pensamentos, o cara que tem muitas opiniões, o que vai sentar contigo e vai estar tomando aquela cerveja e falando sobre tudo, de como grandes ideais, de como deveria ser, grandes propósitos e tal. A vida dele tá a mesma merdinha há vários anos. Ele não melhora. Talvez até ganhou um dinheirinho. Talvez seja o teu caso. E continua a mesma porcaria de sempre. Ou ainda, uma racionalização, né? Isso tudo vira uma grande... Não, mas Diego, é que vê bem. É que eu só não consigo mexer na minha vida por causa de ver como é que tá o país, ver como é que tá a situação do Brasil. Isso se chama racionalização. Para eu, de novo, não ter que lidar com isso aqui. É um álibi que eu crio para essa minha mesquinharia cotidiana. Ou ainda, uma projeçãozinha, né? Ou seja, eu jogo para fora para um inimigo externo que está lá na PQP
para não ter que lidar com isso que está dentro de mim aqui. Às vezes esse meu próprio autoritarismo, às vezes eu acabo sendo tão autoritário quanto é o próprio Alexandre de Moraes, que sim, é autoritário, é ditador, sim, claro. Eu queria minha opinião é essa, agora tu já consegue me colocar dentro de um grupinho de repente, mas daqui a pouco tu não vai conseguir mais também. Talvez no início do vídeo tava me colocando num, agora tá me colocando no outro. Vê? É uma crueldade, um desejo de punir que tu tem dentro de ti. E na verdade tu é igualzinho ao cabeça de ovo. Tu é igualzinho aos teus pares que tu chama de genocida, que tu chama de fascista, que tu chama de ditador. Tu não reconhece isso aí dentro de ti, então tu precisa jogar pra fora. E de novo, por isso que tu não melhora. Por isso que tu não vira uma pessoa de caráter. Ou ainda, a gente pode ir para uma formação reativa, né? Porque eu me sinto muito pequeno e impotente, então eu jogo para fora, né? Olha, veja, é isso que tem que fazer, veja essas potências aqui, a minha opinião de como deveria ser, eu me associei a uma opinião X de um grupo Y, onde então eu consigo ser alguém. Porque na verdade o Theo é só um brochinha, uma cadelinha na vida. E geralmente é isso. E geralmente é isso aqui. A medida da indignação do sujeito quando olha esse tipo de circunstância é a mesma medida do quanto ele não encara a própria vida a sério. Ou tudo bem, ele está até tentando e sofre, talvez seja o teu caso, está até tentando, mas se vê cada vez mais fracassando, então beleza, isso aqui é um alívio para minha cabeça. É um alívio. E posso te dizer já, se tu tá vendo esse vídeo e não cabe para ti, Diego, eu só tô vendo esse vídeo aqui porque tu postou. Talvez, se tu tiver uma ponte, manda para alguém que está nessa situação, talvez ele precise desse sacode. Ouvir alguma coisa nesse sentido, né? Ou um outro mecanismo de cisão, né? Essa divisão do mundo entre bem e mal, santos e demônios, assim. E eu faço parte do grupo dos santos aqui. Não, mas Diego, não é bem santo, assim. Eu transformo uma situação complexa numa coisa que ameaça a identidade do qual eu pertenço ou não. E aí, o que isso tudo traz? Se a gente for olhar neurocientificamente, isso aqui dá essa indignação toda, ela dá um pico de dopamina brabo. Eu me engajo. Isso aqui é um drama, né? Um drama que eu posso me engajar. Nossa, finalmente aconteceu alguma coisa. Eu pertenço a um determinado grupo. Eu estou numa guerra, né? E tem isso, né? Eu estou lutando, eu tenho um propósito, quer me posicionar nisso, eu estou fazendo a minha parte. Diego, se todo mundo opinasse desse modo, porque tu também é outro, né? Tem essa opinião, mas tu não vai fazer porra nenhuma. Ah não, desculpa, tu vai lá votar. É isso que tu vai fazer. Não, ano que vem tu vai votar no Flávio Bolsonaro, ou no Tarcísio, sei lá. Ou no Lula. Enfim, isso que vai solucionar alguma coisa. Eu acabo criando aqui dentro das minhas redes sociais, dentro do YouTube, dentro enfim, das redes sociais que eu consumo, um contínuo, e o algoritmo favorece isso, né? Um contínuo reforço intermitente aqui, né? Olha, às vezes uma coisa vai viralizar ou não, mas tudo que vai reafirmar aquilo que eu já acredito. E eu sei que esse vídeo aqui é até um vídeo que eu gostaria muito que ele viralizasse, mas ele não está reforçando alguma coisa que tu já acredita, então eu sei que provavelmente tu já tenha até fechado, talvez, né? Tô falando contigo, mas talvez tu já tenha fechado esse vídeo há muito tempo e eu tô falando sozinho aqui. O que é uma pena, né? É uma pena, porque é precisamente o que te ajudaria a talvez sair desse limbo, dessa lama, vê? E mais, a gente está vendo então agora mais do que isso, né? E vamos ver mais do que isso agora, ano que vem, é ano de Copa, é ano de eleição. E isso vai cada vez mais intensificar, é uma coisa terrível. Se nós fôssemos, eu estava pensando, né? Enquanto pensava esse vídeo, tinha até escrito um pouquinho para a gente tentar fechar aqui uns 4 tipos de comportamento que talvez sirva para ti, ou talvez conhece alguém assim, né? Número 1, vamos lá, o grande comentador onipotente. É aquele cara que sujeita, que fala, né, sujeita os outros a ouvir como tem que governar o mundo, e o sujeito, no final das contas, ele não governa nem a própria agenda. Ele não consegue coordenar o horário que ele vai acordar, ou o trabalho que ele tem que entregar. É um grande comentarista, é um grande crítico. Ele não consegue manter o casamento dele de pé. Ele não consegue ganhar o afeto dos seus amigos, dos seus filhos, da sua família, dos seus pais. Não consegue. Mas ele sabe a solução para o mundo.
Ou ainda aquele profeta, né? Que talvez onde eu esteja tentando me colocar, profeta do Apocalipse, né? Agora acabou. Não, o Brasil acabou. Bom, isso aqui foi uma catástrofe completa. Claro, né? O sujeito que tem essa postura, talvez ele fique um pouco mais em paz, porque catástrofe também não é solução, né? Porque a catástrofe, quando eu catastrofizo alguma coisa, eu tiro minha responsabilidade, afinal, já foi tudo de mal a pior, né? Não tem mais nada para fazer. Então, eu já categorizo aquilo como uma catástrofe, e esse sujeito às vezes leva isso para a vida inteira. Às vezes ele está fazendo isso com a própria vida. Não, minha vida já é uma catástrofe, então não tem mais jeito. Tem jeito, meu amigo. Tem esperança, sim. Não é uma catástrofe. Ou ainda aquele justiceiro por procuração, digamos assim. É o cara que quer punir o mal lá fora porque ele não consegue fazer justiça aqui dentro, ele não consegue ser disciplinado, ele não consegue ter responsabilidade, ele não consegue ser honesto na própria vida cotidiana. No pouco, né, no pequeno. Ou aquele que é extremamente comum no Brasil, o que espera por um Messias, o messiânico. Né? Aquele que está esperando uma figura salvadora que vai salvar o mundo, que vai vir, ou seja, é um sujeito, a gente volta lá naqueles vídeos sobre a ausência paterna, né? Vai vir um papai que vai salvar tudo aqui. Afinal, eu não consigo escolher, eu não consigo renunciar, não consigo fazer as coisas na minha vida. Então, estou esperando esse papai aparecer para me salvar, para fazer alguma coisa por mim. Porque, Diego, vê, a situação ela precisa melhorar de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Qual é o grande risco disso tudo? Esse sujeito indignado. O custo não é somente ter opinião, mas é que tu fica trocando a tua vida por um teatrinho. Tu fica irritadiço, talvez se tenha estragado o teu dia, essa notícia. Tu fica paranoico, tu já tá vendo, sei lá, um modo de como sair do Brasil. Oh, meu Deus, e tal, meu dinheiro, então preciso trabalhar porque vai acabar o mundo. Sei lá, cara, né? Uma sensação crônica de estar sob ameaça, e aí vai vir lá sujeito querendo marcar terapia ou tomar remédio porque está ansioso com tudo isso. Drena a tua energia, que deveria ir para a tua família, para o teu trabalho, para os teus, para a construção de virtudes, para deixar de ser um arrombado. Instala cada vez mais uma impotência cada vez maior. Porque quanto mais eu falo do macro, mais eu me vejo pequeno, menos eu acredito que o micro, aqui, o meu cotidiano, pode realizar alguma coisa. Pior ainda, piora meus vínculos, porque eu viro uma presença ausente, eu tô aqui presente, mas a minha cabeça está em Washington, está no Brasília, está sempre lá. E a gente é incapaz de conversar sobre a nossa relação, né? Às vezes de um amigo, em casa, na família. Diego, o que é a solução? O que é o... Como é que eu posso fazer um crivo se eu realmente estou nesse problema ou não? Porque, ó, concorda comigo que faz muito mais sentido eu me indignar proporcionalmente aonde eu tenho um poder de ação do que em campos que eu tenho muito menos poder de ação? É lógico isso aqui, né? Então, se a minha indignação não move a melhorar minha casa, a me melhorar, eu estou simplesmente deslocando toda essa energia aqui para um auto-engano terrível, neurótico. Porque, vê bem, se antes de salvar o Brasil eu não consigo lidar com minhas próprias dívidas, com o meu caráter, com a minha ordem, meu irmão, que porra tu tá fazendo na tua vida, entendeu? Que coisa terrível. A política, no final das contas, ela vira só uma desculpa para não virar adulto. Esse é o grande drama da situação. Onde tu não... Eu gosto de sempre pensar, e aqui eu já posso te dar uma estratégia de como tu pode te movimentar. Diego, eu não quero mais isso, entendi. Estou assistindo o vídeo até agora, quase 20 minutos aqui contigo. Tá bom, eu quero ajuda para isso. Tá bom, eu vou te ajudar. Pensa a tua vida como círculos concêntricos. Como assim círculos concêntricos? É círculos que vão se abrindo. Qual é o primeiro círculo concêntrico? Tu. Tu tá aí gordo, com a tua saúde frágil, daqui a pouco tu vai ser um peso para alguém em cima de uma cama, e tu não faz nada a respeito disso. Segue enchendo a cara e fumando cigarro e, sei lá, comendo que nem um porco desleixado. Cuida de ti, cara, para não ser um peso e ajudar a carregar o peso dos outros. 2, como é que tá a tua família? Tá sendo um pai exemplar? Tá sendo um filho exemplar? Um irmão?
Um bom marido? 3. Como é que tá o teu bairro? O que tu faz pelo teu bairro? 4. O que tu faz pela tua cidade? O que tu faz pelo teu estado? O que tu faz pelo teu país? O que tu faz pelo teu continente? O que tu faz pelo mundo? Pronto, beleza. Ah, Diego, então eu tenho que estar tudo isso arrumado para me preocupar com isso? É, sim. Se isso não é o teu trabalho, se tu é político, isso vai ser o teu trabalho. Então isso literalmente vai ser o teu círculo concêntrico. Aqui é meu trabalho, eu sou presidente do Brasil, então eu tenho que cuidar do Brasil, porque é meu trabalho. Isso virou um círculo concêntrico. Se não tem pretensões de ser presidente do Brasil, de ser vereador e tal, beleza, não vai ter atalho. Não tem atalho. O caminho é justamente esse, é tu cuidar da porcaria do teu cotidiano, que não tem nada de romântico nisso aqui. Então o gancho aqui da Lei Magnitsky, de revogou, da puta PQP, não sei o que, Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, assim, cara, isso aqui tá só roubando a tua energia e sendo uma excelente desculpa dramática para tu não arregaçar as mangas e fazer alguma coisa de útil na tua vida e te tornar um homem de caráter. Tá bom? Esse é o meu vídeo de hoje. Não rasga tuas vestes aí, que tá caro comprar roupa, tá bom? Ou destila o teu ódio aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo. Manda esse vídeo para alguém se tu tem coragem. Fica com Deus. Ou manda lá no grupo da família e vê o pau torar. Fica com Deus, não faz nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.